O Brasil possui um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, o SUS, que abrange desde os mais simples procedimentos até os mais complexos, como por exemplo o transplante de órgãos e tecidos. Mesmo assim, atualmente mais de 46 mil pessoas aguardam no sistema de lista única um transplante de órgão. E infelizmente, nesta pandemia, as mortes dos pacientes na fila aumentaram em 44%. E essa fila é bem demorada, é em média 5 anos de espera, e esse ano fazem 4 anos que eu estou esperando. E agora voltar para a fila, hoje eu estou com 1 ano e meio de diálise. Minha doença que começou lá quando eu tinha 20 anos, né, foi evoluindo aos poucos, e eu fiquei 20 anos com essa doença evoluindo, né, e eu fiz o transplante quando eu tinha 40 anos, né. Eu fiquei 5 meses em lista. Eu fiquei muito debilitada e eu acredito que eu tenha sido, como eu costumo falar, puxada para prioridade. Aí passou-se de 89 a 96. Eu fiquei na fila todo esse tempo, esperando. Como é que fosse essa lista única? Para começar, às vezes se tem ideia que essa lista única é nacional. Não é. A lista única é estadual. Porque se fosse nacional, por exemplo, São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, levaria todos os doadores para São Paulo, né? Isso não seria justo. Então a fila única é estadual. E essa fila, ela é por órgão, tá? Fila do fígado, fila do coração, do pulmão e pelo grupo sanguíneo. Porque o grupo sanguíneo, o doador, o receptor precisa receber um órgão ABO compatível. Eu sou a Giovana Lima, tenho 24 anos. Eu estou na fila do transplante renal, porque eu tenho lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é uma doença inflamatória autoimune, desencadeada por um desequilíbrio no sistema imunológico, exatamente aquele que deveria proteger a pessoa contra o ataque de agentes como vírus e bactérias. Eu tenho lúpus desde os 8 anos de idade, e em 2012 eu tive a primeira crise que acabou afetando os 2 rins e acabou matando eles. A fila de doação de rim é bem diferente do que as pessoas imaginam, porque não dá para você simplesmente pegar qualquer órgão e jogar em qualquer pessoa. Como meu sangue é O negativo, a pessoa no mínimo tem que ser O negativo, mas existem outros fatores também que determinam isso. A partir do momento em que chega um rim compatível, os médicos, os hospitais ligam para todos os pacientes que precisam daquele rim e que são compatíveis. Lá a gente faz uma série de exames para ver se a gente está apto para o transplante e aí acontece a eliminação. Então vai primeiro para quem é mais compatível e quem está apto. Se mais de 2 pessoas estiverem compatíveis e aptas a fazer, aí sim eles recorrem à fila. Na primeira vez que eu perdi os rins, eu fiquei 1 ano e pouco, porque era a fila de menor de idade. E é uma fila bem menor, porque não tem muitos menores de idade com problema renal. Então eu fiquei só 1 ano e pouco e foi bem rápido. Quando eu tinha 17 anos eu já fiz o transplante e deu tudo certo. Da segunda vez que eu perdi, eu já era maior de idade. Então já é a fila, digamos que, para todo mundo. Então tem desde 18 anos até a pessoa de 90 e poucos anos que está precisando de rim. E essa fila é bem demorada, é em média 5 anos de espera. E esse ano fazem 4 anos que eu estou esperando. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou acometido de síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma condição médica do sistema imunológico que passa a atacar os nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico, causando severos sintomas no paciente, como falta de reflexos e forte fraqueza muscular. Tem pessoas que têm a doença, que é uma doença que ela destrói toda a camada de mielina, e essa camada se refaz e a pessoa volta
a vida normal com pouquíssimas sequelas. E outros já ficam mais sequelados, igual eu, né, que acabei me tornando cadeirante. E devido ao tempo de internação muito longo, desenvolvi uma escara das costas muito grande. Eu já fiz uma cirurgia, já fechou tudo. Mas essa escara me deu muito prejuízo, porque eu tive que tomar muito antibiótico. E acredito eu que, pela quantidade de antibiótico muito grande, inclusive um antibiótico chamado micacina, que hoje nem se usa mais, ele acabou destruindo os meus rins. A situação não é simplesmente entrar na fila. A pessoa, para receber um órgão, ela tem que estar com a saúde em perfeito estado. Então, o que aconteceu? Começa a se fazer todos os exames. Então, assim que foi detectado, eu comecei a fazer hemodiálise e já fui encaminhado para o Hospital do Rim para fazer exames, para entrar na fila de doação. Só que aí, nesses exames, eu fiz um cateterismo e foi descoberto que eu havia infartado. Então, por ter infartado, aí eu precisei colocar um stent, aí coloquei o stent e agora que eu estou retornando para a fila. Então, aí um trâmite de 1 ano e 2 meses, até terminar os exames, fazer a correção que foi necessária cardiológica, né? E agora voltar para a fila. Hoje eu estou com 1 ano e meio de diálise. A função dos rins é filtrar os produtos tóxicos que resultam da atividade celular, possuindo uma função reguladora que contribui na manutenção adequada de algumas substâncias existentes no sangue, como a água e sais minerais. Meu nome é Liege Galtério, eu tenho 47 anos e eu sou transplantada de pulmão. Eu fui diagnosticada em 2003 com uma doença chamada fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é uma doença respiratória crônica e progressiva, caracterizada pela formação excessiva do tecido conectivo, engrossando as paredes dos tecidos pulmonares. É uma doença que ela é progressiva e na época não tinha tratamento. Então, logo no meu diagnóstico, eu fui informada que eu precisaria de um transplante para poder solucionar esse meu problema. Existem alguns critérios para a gente ser inserido em lista para transplante pulmonar, né? Eu, por exemplo, eu convivi 8 anos com essa minha doença até ser inserida em lista. Porque como ela é progressiva, né, a gente não tem como prever o tempo que ela vai levar para se intensificar, eu fui convivendo com ela. Os primeiros sintomas assim, da fibrose, que é cansaço, eu só senti 6 anos após o meu diagnóstico. Então, eu comecei a sentir falta de ar para correr, para subir escada, porque eu sempre fiz muito exercício, sempre fui muito ativa. Então, eu comecei a sentir alguns cansaços nesse sentido. E esse cansaço, então, ele foi se intensificando. De forma que em 2011, aí sim, 8 anos após o diagnóstico, eu precisei ser avaliada para entrar em lista. E um dos itens para a gente ser inserido em lista é a saturação de oxigênio, no caso do pulmão. Tem que dar uma baixa saturação de oxigênio. Então, através do teste de caminhada, né? Então, os exames todos que eles pedem têm que se enquadrar em alguns critérios para a gente ser inserido em lista. E assim foi. Em abril de 2011, eu entrei em lista, porque a minha saturação já estava ruim, né? Já estava cansando demais, já estava usando oxigênio 24 horas, eu andava com o meu concentrador de oxigênio, né? E esses são os critérios para entrar em lista. Agora tem alguns critérios para transplantar, que além da compatibilidade sanguínea e do painel imunológico, tem, no caso do pulmão, o tamanho da caixa torácica, o tamanho do órgão, né? Tem que se encaixar, né, da melhor maneira possível nesse receptor. O pulmão é o órgão do sistema respiratório responsável pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo. Eu me chamo James Cassiano, tenho 36 anos, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Sou transplantado cardíaco desde 1º de janeiro de 2020. A necessidade pelo transplante foi devido a miocardiopatia dilatada. A miocardiopatia dilatada é composta por um grupo de alterações do músculo cardíaco, em que os ventrículos aumentam de tamanho, mas não são capazes de bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades do corpo, resultando assim em insuficiência cardíaca. E isso só foi descoberto no ano passado mesmo, em maio, né, quando eu tive uma crise muito grande de falta de ar, de cansaço, dores na perna, no corpo. Foi quando então foi a emergência, e na emergência do Hospital Santa Casa aqui de Porto Alegre, eles fizeram um raio-x e viram que meu coração estava dobrado de tamanho e a insuficiência cardíaca. Após a identificação dessa doença, da miocardiopatia dilatada, com a fração muito baixa, no dia 10 de setembro do ano passado, eu fui incluído na lista geral de transplantes, para espera. A espera geralmente costuma ser longa, mas devido à minha deficiência, era muito forte, eu tive que aguardar o transplante hospitalizado, porque eu não tinha condição física de vir para casa, porque eu poderia morrer a qualquer momento devido à situação, porque eu não caminhava sozinho, não tomava banho sozinho, não me alimentava sozinho. Então tinha muita dificuldade para respirar, e então os médicos decidiram me deixar internada. E após 3 meses de fila, o tão sonhado sim chegou, que foi, como falei anteriormente, dia 1º de janeiro deste ano. Eu recebi a notícia, a ligação de que havia chegado e já parti para a cirurgia. A função primordial do coração é bombear sangue para todo o corpo. Para isso, ele funciona como uma bomba dupla. O seu lado esquerdo bombeia sangue oxigenado para diversas partes do corpo. Enquanto isso, o lado direito bombeia sangue venoso para os pulmões. Meu nome é Márcia Aparecida Gabilane Soares Rodrigues, tenho 52 anos, sou gestora de RH. Meu nome é Matheus Pereira Delgado, eu sou estudante de Educação Física, estou no 5º semestre e eu fiz transplante de córnea. Eu fui lá no oftalmologista e lá eles fizeram todos os exames em mim e aí descobriu que eu tinha ceratocone nos 2 olhos, por isso que eu não enxergava. A córnea é a camada mais externa do globo ocular. Ela é responsável pelo maior potencial de convergência da imagem adequadamente sobre a retina, responsável pela visão. Assim sendo, é a lente mais importante desse sistema, situando-se à frente da íris. Quando eu entrei na escola, comecei a fazer o primário, eu tive muita dificuldade, eu não conseguia enxergar a lousa. Aí a minha professora mandou chamar meus pais e pediu para me levar no oftalmologista. Aí meus pais me levaram no oftalmologista, fizeram um óculos para mim e eu cheguei na escola, coloquei o óculos, não enxergava do mesmo jeito. Fiz transplante de córnea porque o problema que eu tenho é o ceratocone. Desde criança eu sempre tive muita alergia no olho. E como eu coçava muito o olho, essa coceira crônica acabou deformando a minha córnea. Em vez dela ter um formato de uma circunferência, né, na frente do olho, ela acabou ficando meio bicuda. Eu fiquei cerca de, acho que 2 a 3 meses na fila de espera. Por quê? Eu sempre fiz o tratamento na Fundação Santo André, né, que é uma referência no tratamento oftalmológico. E eu acabei virando estudo de caso de uma residente que estava terminando o TCC dela lá. Aí que acabou facilitando o meu transplante, né? Porque como eu era estudo de caso dela, eu precisava concluir todo o processo para se formar. Acabou que foi bem rápido. Eu fiquei cerca de 2 a 3 meses no máximo na fila do transplante. Segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, em 2019, a cada 10 transplantes realizados, 6 são de córneas. Meu nome é Elcio Delsato, idade 60 anos, de São Paulo atualmente. Nasci em São Paulo e continuo trabalhando em São Paulo. Minha formação médica foi a Faculdade de Medicina Santo Amaro, depois eu fiz residência em oftalmologia na Escola Paulista de Medicina, hoje chamada de Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo.
Toda a minha carreira foi na área que a gente chama de subespecialidade em córnea. Meu doutorado também é nessa área. E, inclusive, fui fazer uma especialização na Universidade de Harvard. Fiquei 3 anos lá para desenvolver esse meu doutorado. E, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui convidado para assumir o banco de olhos do Hospital São Paulo, que é o hospital que é ligado à universidade. E isso há quase 30 anos, provavelmente, 20 e poucos, 30 anos já. E desde então eu participo lá da gestão desse banco de olhos e atualmente eu sou diretor médico, quer dizer, o cargo seria responsável técnico desse banco de olhos, né? E também, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, eu sou cirurgião também, transplantador, né? E de córneas. Quais são as doenças corneanas mais comuns que levam à indicação de transplante de córnea, tá? No Brasil e provavelmente no mundo mudou um pouquinho, mas de qualquer maneira a grande doença que se leva à indicação de transplante é o ceratocone, tá? Ceratocone quer dizer, cerato quer dizer córnea, cone forma de cone. Meu nome é Paulo Chapur, eu tenho 70 anos, praticamente 46 anos de medicina em cirurgia cardíaca. Atualmente, eu sou diretor da cirurgia cardiovascular do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. As miocardiopatias é um grande grupo de pacientes encaminhados para o transplante cardíaco. Além desses pacientes, o outro grupo, e na maioria dos serviços de transplante, principalmente de fora, são os pacientes com doença coronária. Doença coronária com uma disfunção importante do coração, né? Com uma queda da chamada fração de ejeção, o desempenho do ventrículo esquerdo muito comprometido, ou às vezes até porque tem um quadro de doença coronária muito grave, que não permite tratamento e o doente tem muita angina, né? Então, esse é um segundo grupo de pacientes, além do grupo de miocardiopatia dilatada, de forma que a gente classifica idiopática, sem uma razão aparente. Eu sou o Igens Garcia, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, atuando também na área de transplantes, especialmente transplantes de fígado. Eu coordeno 2 serviços de transplante de fígado em Fortaleza, um no Hospital Universitário Walter Contílio, da Universidade Federal do Ceará, e o outro no Hospital de São Carlos. Além disso, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E, atualmente, eu sou presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO, para o biênio 2020-2021. A BTO é uma associação sem fins lucrativos, que ela reúne a classe transplantadora no país, tanto principalmente médicos, cirurgiões, clínicos, mas também toda a área multidisciplinar que é envolvida com o transplante de fígado, como, por exemplo, enfermagem, ainda, além disso também tecidos, né? Todos os serviços transplantadores, todos os profissionais transplantadores de fígado, coração, rim, pâncreas, pulmão, intestino, córneas, pele, medula, podem ser sócios da BTO. E ela tem a finalidade também de educação continuada em relação à atualização, ajudar na legislação dos transplantes em relação ao Sistema Nacional de Transplantes. Ela também tem a função de sempre estimular a doação de órgãos e os transplantes no país. Me chamo Reinaldo Boatura, eu sou aqui de São Paulo, sou transplantado, pâncreas e rim, faço parte da ONG do Sou Doador. A gente tem um trabalho hoje de conscientização com doação de órgãos. Dentro do projeto, a maior parte somos de transplantados, porém tem profissionais da saúde também, enfermeiros de captação de órgãos. Tem colaboradores também ligados a familiares, né, pais e mães de transplantados, né, pessoas em filas de transplante. Então, recentemente,
A gente começou a receber também como colaborador pessoas que estão na fila de transplante também, né? Então, assim, a gente está aumentando o time, né? É muito mais dentro da disseminação de ideias, né? Dentro da propagação da ideia sobre doação de órgãos, né? Então, assim, a gente mostra a vida do transplantado, pessoas que são transplantadas que se deram bem graças à doação de órgãos, graças ao sim, né? E a gente mostra a qualidade de vida do transplantado, né? A gente elimina todos os tabus que tem por trás da doação de órgãos, né? Qualquer negativa que venha a acontecer, a gente elimina isso dentro do projeto, né? Então, o que a gente faz realmente é ressignificar a doação de órgãos, né? É um momento de que um familiar ele perde um ente querido, ele dá a vida para outra pessoa, né? A partir do sim que é dado, que outra pessoa ela pode sair, ela sai da fila de transplante, né? E ela tem uma nova chance de vida, né? Pela doação. Alguns colaboradores antes da pandemia, quando era chamado para fazer palestras, né? Para participar de eventos, todo mundo é super aberto a isso, né? Então a palavra de todo mundo tá lá dentro para levar a mensagem enquanto sou doador, né? Mas hoje a gente está trabalhando muito mais são redes sociais, né? A gente tem o blog, que é o soudoador.org, e a gente trabalha as redes sociais semanalmente, né? Que é o Facebook e o Instagram com o mesmo nome. Meu nome é Edson Aracaki, sou transplantado renal há 19 anos, eu sou médico e atualmente eu sou presidente da Associação Brasileira dos Transplantados, a BTX. A BTX é uma associação que ela foi fundada em 2017 e ela nasceu em função, primeiro a gente tinha um foco muito grande na atividade física, então a gente queria incentivar a prática de atividades esportivas, e aí a gente viu que a gente teria que começar a trabalhar um pouco mais as questões de saúde pública, né, voltadas para o transplante, além também, lógico, de manter uma frequência, né, nas campanhas de doação de órgão, né, porque a fila é muito grande. Então aí a gente estruturou a associação com esses 3 objetivos, né, que é doação de órgãos, batalhar por políticas públicas que melhorem a vida dos transplantados e a atividade física com foco em esporte, né? Falar de doação de órgãos era aqui em casa, a gente não falava sobre esse assunto. Eu sabia que havia essa situação por causa das séries, dos filmes que eu gosto de assistir de medicina, enfim, mas eu nunca tinha vivenciado isso perto de mim, né? Nunca tive alguém próximo a mim que tivesse precisado. Então era um assunto que não era muito falado aqui em casa. Passou a ser falado desde o momento em que a gente descobriu essa situação. E é corriqueiro acontecer isso, né? Enquanto não acontece conosco, a gente não fala muito em alguns assuntos. É necessário acontecer para que a gente possa abordar esse tipo de assunto. Isso realmente foi algo que mudou muito na nossa casa. A gente fala bastante sobre isso agora, até porque depois que eu descobri, eu me tornei doador de órgãos também. E a minha família tinha uma grata missão de que, se eu não recebesse meu coração e não viesse a falecer, eles doariam os meus órgãos também, os que estavam bons. Então isso foi, mas graças a Deus não foi preciso, eu recebi, mas se vier a acontecer, eu vou ser doador de órgãos para sempre. A minha família tornou-se doadores, amigos meus tornaram-se doadores de órgãos através dessa situação que aconteceu comigo. Antes da cirurgia, eu nem fazia noção que tinha um banco de órgãos, entendeu? Então eu não tinha noção, eu só fiquei sabendo quando eu fui encaminhada para o Rio e lá os médicos me explicaram certinho, porque até então na minha cidade, na época, era muito raro quem fazia transplante, então eu não conhecia, só conheci mesmo
Quando eu vim do Rio, eu já vim com a cartinha direto para o banco de órgãos para me cadastrar. Não conhecia. Eu fui conhecer mesmo quando a médica falou que eu ia precisar do transplante. Até lá eu não fazia ideia. Eu já era muito consciente sobre isso. Eu tinha sempre em mente que tipo, eu falava até para minha mãe que se fosse para eu morrer, que se eu morresse um dia assim, antes dela, que eu queria doar meus órgãos. E um dia ela disse para minha filha, mas isso é perigoso, sabe por quê? Vai que o médico mata uma pessoa só para salvar outras, do entendimento dela, né? Então eu disse, não, mãe, ninguém faria isso. O médico salva vidas, o médico não mata pessoas. A gente conversava sobre isso, talvez não com tanta clareza quanto hoje, né? Mas naquelas conversas de aleatórias de família, assim, e de repente uma pessoa fala, eu gostaria de doar, o que for bom para os outros eu quero deixar, e aos poucos a gente vai tendo essa percepção, né, de que os nossos familiares e eles têm essa postura, e quando chegar um dia e se for necessário tomar essa decisão, a gente acaba lembrando dessa conversa que teve num dia aí perdido na memória. Mas hoje em dia acho que isso é mais fácil de conversar na minha família, e acho que é muito mais claro, né? Acho que eu consigo falar com mais propriedade, inclusive, né? Mas no geral era uma coisa que a gente tinha o conhecimento, assim, dessa possibilidade. O meu nome é Regina, eu sou cearense. É complicado falar desse assunto, eu vou tentar ser o mais forte possível, porque quando o assunto é família, a gente, né, não consegue muito ser forte. Mas eu sou da família Ribeiro e a gente somos doadores, né? Então, hoje eu moro em São Paulo, mas o meu irmão faleceu, foi lá no Ceará. E a gente é a favor, sabe, de doação de órgãos por conta de saber que o meu irmão, ele salvou, os órgãos dele foram doados para 7 pessoas. Então, de certa forma, ele ajudou 7 famílias. Ele tinha 17 anos e ele dava aula de futebol junto com meu cunhado numa tipo para criança carente que eles davam aula, e o meu irmão ia junto com meu cunhado para dar aula, porque o meu cunhado é árbitro de futebol, então eles ajudavam crianças carentes. E aí chegou um menino de 14 anos e o menino simplesmente com uma faca na mão e disse para o meu irmão, eu vou matar todo mundo. E aí o meu irmão abriu os braços e falou para ele que se fosse para matar, então ele ia matar ele, porque ele não ia deixar ele fazer mal para as crianças. E aí ele simplesmente falou, então e esse menino aí de 14 anos, ele estava drogado. Ele só arremessou a faca e a faca entrou na têmpora direita do meu irmão. Chegando no hospital, o médico, ao invés de drenar, não sei qual era o procedimento, porém ele fechou lá o buraco que estava sangrando e simplesmente falou que lá não dava jeito, que não tinha médico lá no momento, um médico especializado naquilo para atender, e que tinha que levar para Fortaleza. Quando chegou no caminho, por ser 240 quilômetros de distância, né? Então o meu irmão no caminho pediu que queria fazer xixi, e aí parou a ambulância, ele fez, mas aí quando andou alguns quilômetros ele disse que estava com ânsia de vômito. E aí a gente sabe que problema na cabeça, né, não pode, quando dá ânsia de vômito já tá complicando. Foi pro hospital e simplesmente internou, e aí o médico disse que na verdade lá em Pedra Branca o primeiro atendimento já era para ter drenado o sangue,
que o que aconteceu foi que não drenou e aí espalhou tudo e o cérebro foi inchando muito. Foi onde chamaram meus pais, a minha mãe já dopada, tadinha, né? Porque o meu cunhado, o médico já tinha falado que não ia ter jeito quando fez o diagnóstico e tudo, o médico disse não há mais jeito. E aí foi quando ele faleceu e aí a minha mãe não tinha condição de assinar nada de doação de órgãos e o médico pediu para chamar alguém responsável. Então estava eu, minhas duas irmãs, mas meu irmão e meu cunhado, então todos foram 5 a 6 pessoas, né? Tipo, incluindo o meu cunhado, o resto eram irmãos, que tivemos que assinar um termo de, né, lá para doar, dizendo que a gente concordava com a doação. Eu, desde sempre, faço hemodiálise 3 vezes na semana, durante 3 horas e meia. Então, eu vou de segunda, quarta e sexta para o hospital. Mudou um pouco a rotina do hospital em questão na entrada, assim. Você não tem nenhum contato com o pessoal do PS, que é as pessoas que possivelmente têm coronavírus, podem ter o coronavírus. E na entrada do hospital eles distribuem máscaras, álcool em gel e medem sua temperatura. Você não entra no hospital sem passar por isso. Mas desde sempre a ala de transplante, a ala de diálise já é separada, porque são pacientes com a imunidade mais baixa, então já tinha um risco maior. E então lá na diálise mesmo não mudou muita coisa, continua a mesma coisa. É só na entrada do hospital mesmo. E em relação ao tempo de diálise, quantidade de dias não altera, porque cada paciente, por meio de exames, tem o seu tempo certo que você tem que fazer e os dias certos. Então, independente da pandemia ou não, é o mesmo tempo, a mesma quantidade de dias. E vagas, pelo menos onde eu faço no Sírio-Libanês, não acontece esse problema com vagas, porque a gente já tem a nossa vaga mensal, tipo, então enquanto você não fizer o transplante, você vai lá ter seu dia e seu horário certinho. Esse período foi muito ruim, né, em termos de qualidade de vida para os transplantados, né, porque, lógico, a gente toma imunossupressor, somos grupo de risco, então tem que ficar isolado mesmo, né, no isolamento social, né, porque em alguns estudos científicos estão falando que se o transplantado contrai o COVID, né, e realmente precisa ser internado com um agravamento, né, a mortalidade entre os transplantados é mais alta do que na população geral. Então, assim, a gente realmente precisa tomar cuidado, né. Então, além disso, dessa situação de isolamento, a gente é bem mais restritiva. Acabou acontecendo essa diminuição do número de doações e do número de transplantes, né? Então, do aumento de fila, é outra notícia ruim, né, para os transplantados. Mas, por outro lado, a possibilidade de fazer coisas pelas redes sociais assim, foi uma descoberta, né? Então, a gente acabou iniciando, né, esse trabalho com lives, né, e com conversas com pessoas via as redes sociais e que acabou tendo bons resultados, né? Então, assim, a gente realmente acabou, talvez, chegando, né, na comunicação a algumas ou mais pessoas, né, do que antes da pandemia, né? Porque a gente começou a usar esse outro canal de comunicação, né? Então, assim, a gente vem organizando lives, né, para disseminar o tema, né, da doação e outros temas ligados de interesse ao transplantado, né? Hoje, dentro da pandemia, o que a gente está fazendo é dando voz para o transplantado, né? Então, o que eu quero dizer, desculpa, a gente está dando voz para as pessoas que estão na fila de transplante, né? Então, a ideia é, assim, aumentar o número de doadores de órgãos ainda, entendendo essa baixa que aconteceu por causa da pandemia, entendendo a doença, né? Assim, o doador de órgãos não pode estar contaminado com Covid. Os hospitais são todos voltados
para estar cuidando do problema da Covid. Então, o que a gente tá pregando hoje, a gente está mostrando muito mais as pessoas que estão na fila, porque essas pessoas elas são com uma certa angústia, né? Elas sabem a fila é demorada e agora no período de pandemia, digamos que vai levar um pouco mais de tempo para começarem a ocorrer transplantes, já que caiu muito os números e agora estão sendo retomados, né? Eu acho que uma coisa que sempre me ajudou muito foi porque eu sempre pratiquei esporte, né? Então, mesmo todo pré-transplante, apesar de eu estar bem ruim, eu sempre tentava fazer esporte, né? No finalzinho, eu jogo tênis, né? E eu corro também, né? Agora não corro muito, mas eu lembro que eu ia para a quadra lá, ficava uns 10 minutos batendo bola, parava, ficava mais 5, quer dizer, bem ruim, mas eu sempre continuei fazendo, né? E acho que isso acabou impactando, né? Então, assim, eu tive um pós-operatório super tranquilo, né? Então, eu fiquei 3 dias lá e saí, fiquei mais, acho que fiquei até completar uma semana no hospital, saí, e com 1 mês eu já tinha voltado ao trabalho, né? Então, fiquei 30 dias só afastado, que é praticamente um período de férias, né? Eu já tinha voltado a trabalhar, né? E nesse 1 mês, eu lembro que eu ia fazer caminhada, né, aqui perto de casa, tal. Eu lembro que logo no começo, assim, eu não aguentava andar um quarteirão, né, não aguentava andar aqui até a esquina, né, de casa até a esquina, né. Eu, a minha esposa, tal, não sei o quê. E com 1 mês, assim, eu estava caminhando, tal. E eu lembro que acho que com 6 meses eu já tinha voltado a jogar tênis. Não é o ideal, sem dúvida, sei disso, né. Mas, assim, como eu sempre pratiquei esporte, eu queria muito voltar, né? Então, a atividade física eu acho que ajudou, pelo menos para mim, né? Eu acho que a atividade física é um componente importante, não só na recuperação em termos físicos, mas também em termos emocionais, né? Porque a atividade física te dá esse bem-estar, né? Te dá essa sensação de bem-estar. A atividade física te dá muita autoconfiança, né? Também, então, assim, para você se inserir, é um mecanismo de reinserção, né? Assim como você comentou, né? E é isso que a gente vê em todo mundo do grupo que é transplantado e que pratica esporte, né? O pessoal tem realmente uma outra maneira de encarar a vida, né? Assim, de positivismo, né? De otimismo, de vencer os obstáculos, né? Então, assim, aí, né? Como eu sempre joguei tênis e gostei de esporte, né? Quando eu me transplantei, eu falei, se eu quero jogar, fazer alguma coisa interessante. Aí eu procurando, também nem sei como, não sei nem se foi procurando na internet, eu não sei o que foi, eu vi essa questão dos jogos, né? Então, os jogos são os jogos mundiais para transplantados, eles acontecem a cada 2 anos, eles já acontecem há 35 anos, né? Então, é como se fosse uma Olimpíada. Então, participa mais ou menos aí de 2.000 a 2.500 atletas transplantados do mundo inteiro. Essa última edição que teve em 2019 foi em Newcastle, na Inglaterra. Então, teve, acho que, 2.500 atletas transplantados participando de 64 países, eu acho, né? Então, assim, é um negócio bem grande, é um evento bem bacana, né? Eu fui a primeira mulher brasileira a ir para os Jogos, né? Eu fui na edição de 2015 e eu fui a primeira atleta a conseguir uma medalha de ouro para o nosso país nesse tipo de competição. Tanto é que essa medalha eu doei para o Museu da Santa Casa, aqui, que é o hospital que me trata, como uma forma de agradecimento, né? Porque é uma medalha histórica. Eu fiquei muito contente de ter conseguido essa primeira medalha de ouro para o nosso país e uma forma também de desmistificar essa questão de que transplantado é alguém que está sempre doente, alguém que tem a vida muito restrita, que está sempre no hospital. Mostrar que não, que a gente pode ter uma qualidade de vida plena se a gente seguir as orientações, se a gente se cuidar, se a gente se informar, né? Então, eu fui para o atletismo, né? E na primeira vez que eu fui, nós estávamos em 4 atletas. Aí depois, no outro Mundial em Málaga, nós estávamos em 6.
E ano passado, na Inglaterra, nós estávamos em 19. Quer dizer, o nosso movimento está crescendo, a gente está conseguindo divulgar e difundir isso entre os transplantados, para que eles se cuidem, para que eles pratiquem esporte, independente de competir ou não, mas que eles possam fazer de tudo que tiver ao alcance para manter a qualidade de vida. Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. Se a gente pegar algum vírus, alguma coisa, ninguém está livre. Mas tem coisas que a gente pode fazer, que é cuidar do corpo através do exercício, cuidar da alimentação, tomar os imunossupressores, cuidar da higiene, né? Então, eu tento sempre informar os transplantados sobre essas questões, né? E eu fiquei muito contente de participar desses jogos e de ver quantos transplantados celebrando a segunda chance de viver através do esporte, né? Transplantados de diferentes idades, desde 5 aninhos até 70 anos, e de vários países diferentes, várias culturas, né? Todos em prol de uma mesma causa, que é difundir a doação de órgãos e mostrar o quanto de vida pode ser dado para alguém através de um sim, né? Que é como a gente costuma dizer. Falando como um profissional que acompanha as pessoas que foram transplantadas, eu posso dizer que a esperança da vida delas é renovada. Muitas pessoas que estavam em situações gravíssimas acabam podendo voltar para suas famílias, para suas vidas, para suas casas, para os seus trabalhos. E eu acredito profundamente que essas pessoas são mais felizes quando elas conseguem receber um transplante. Porque o que mais dá medo no transplante é de não dar certo. Então você conhecer tantas pessoas que fizeram, deu certo e que hoje tem uma qualidade de vida muito melhor, tranquiliza bastante. A questão, eu digo sempre, não é aquilo que acontece, mas como a gente se relaciona com as coisas que acontecem. A gente pode cuidar da nossa dor, e isso eu acho que todo mundo merece, né? Esse cuidado e esse autocuidado. É importante que a gente facilite isso, que a gente mesmo favoreça também uma vida melhor e mais feliz. A doença, ela traz várias coisas negativas para a vida das pessoas. Eu mesmo posso falar várias aqui, posso ficar 1 hora falando, mas ela também mostra esse lado, sabe? Mostra o lado mais humano das pessoas, mostra que você tem que dar valor nas pequenas coisas, e isso eu sempre falo para os meus amigos, que ninguém dá valor para as coisas que tem, e você convivendo e tendo isso, você dá muito mais valor na sua vida. Então, assim, hoje, lógico, a humanidade está cada vez mais vivendo mais, né? Você hoje, né, muita gente em muitos países estão vivendo 90, 100 anos. E é muito provável que você venha a precisar de um órgão, né, do ponto de vista prático, né? 4 pessoas, uma pode precisar de um órgão no futuro. Isso é bastante, é 25%. Então, assim, existe essa possibilidade de você ser uma pessoa que precisa de um órgão, né, do ponto de vista prático mesmo, né? Quanto mais a gente puder lidar com este assunto, realmente seria ótimo, e a gente poderia conseguir mais captações. Você vê que às vezes passa períodos muito longos em que a mídia não comenta sobre o problema do transplante de órgãos e as dificuldades de todos os pacientes que estão necessitando de rim, coração, pulmão, fígado, né? A minha irmã, antes ela não acreditava nem em doação de sangue. Aí depois que aconteceu isso comigo, todo mundo, nós passamos por esse problema, aí depois ela veio em mim e falou assim: Márcia, eu pensava totalmente diferente. Agora que eu vejo, às vezes a pessoa fala porque não tem conhecimento, né, de causa e tal.
E como eu falei antes, o mais importante, não precisa ter documento, não precisa assinar nada, é só cada cidadão acreditar no diagnóstico de morte cerebral, na transparência do sistema de transplantes no país, saber que tem mais de 40 mil pessoas na fila de transplantes no país, no Brasil, e falar para a família, para amigos, nas redes sociais, eu sou doador. Essa é a palavra mágica, eu sou doador. Quando isso acontece, a família, em quase 100% dos casos, autoriza a doação. Então eu te convido a conversar sobre isso com sua família, tornando-se doador de órgãos, declarando-se doador de órgão. É simples, basta conversar com sua família e eles saberão e atenderão o seu pedido no momento oportuno. Então seja um doador de órgãos, doem vida, doem amor, doem esperança. Mesmo aquela dor muito grande, claro, é muito querido, a dor da morte é muito grande, mas no final eu acho que é uma sensação de um pouquinho de alívio do sofrimento, você saber que aquela morte não foi em vão, que uma pessoa vai viver porque está com o coração novo, outra com os pulmões, mais duas estão com rins, saíram da hemodiálise, um paciente que estava morrendo porque precisava de um filho novo e voltou a conviver com sua família, com a sociedade. Não há o que se explique enterrar um coração, um pulmão, um rim em bom estado, você enterrar ele. Não tem motivo, né?